Salve, salve, meus caveiras de todo o Brasil, professor Túlio Queiroz por cá, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. Fala, banda de instalação errada! Hoje nós vamos iniciar um assunto um tanto quanto complexo, um assunto que causa furor nos concurseiros, um assunto que o concurseiro, quando ouve falar, diz: meu Deus, Santa Madre de Deus, sofre quando vê no edital esse assunto. Que é qual, professor? Sistema operacional Linux. Ave Maria, professor. Eu chego a me arrupio, que nem diz o outro. Eu chego a me arrupio quando vejo esse negócio de sistema operacional Linux. Primeiro de tudo, professor, o que é importante para a gente lembrar sobre Linux? Para a gente começar já essa ideia. Primeiro de tudo, a gente tem de entender que o sistema operacional Linux ele foi fundado pelo que a gente chama de FSF, Free Software Foundation, ou Fundação de Software Livre. Então ele se enquadra dentro deste rol de software livre. Mas vamos lá. Vamos começar aqui colocando algumas qualidades inerentes ao Linux. O Linux é 2 pontos. Vamos lá. Primeiro de tudo, o Linux ele é um software. O que, professor? Ele é um software livre. Nós vamos já entender isso aqui, ó. Ele é também o que, professor? Além dele ser um software livre, ele é um carinha multitarefa. Ele também é multiusuário ou multisseção. Multisseção. Ele também, olha aí, vai anotando aí as características dele, ó. Ele é case sensitive. Que é isso, professor? Tenha calma. Case sensitive. Esse carinha aqui também, além dele ser isso aí tudo, ele é preemptivo. Professor, nunca vi isso aí não, professor. Software livre, multitarefa, multiusuário, multisseção, case sensitive e preemptivo. Tá aqui características inerentes ao sistema operacional Linux, beleza? Então vamos lá. O que que significa ele ser software livre? Ainda mais, professor, ó, ele é open source. Ah, moleque. Ele é open source. Era o outro que eu tava tentando lembrar aqui, buscando na memória e não tava vindo, e veio aí nas últimas e ele cá está, que é open source. Vamos agora por partes, igual nosso amigo Jack, o estripador, entender cada um desses carinhas aqui. Ele ser software livre significa dizer que ele é open source já, ó. Ou seja, ele tem o seu código-fonte, ele tem o seu código-fonte aberto, ele tem o seu código-fonte abrido. Professor, o que é o código-fonte? É a receita, propriamente dita. Como assim, professor, a receita? Imagine um bolo. Imagina que eu desenvolvi a receita de um bolo. Como é que faz um bolo, professor? Você pega ali a massa do bolo, coloca lá 3 ovos dentro da massa, coloca aí a margarina, coloca um pouco de açúcar, coloca o que mais, professor? Coloca leite, bate tudo no liquidificador, unta a forma, leva para o forno e já era. E aí você come ali o bolo. E aí você diz: professor, que bolo gostoso, professor. Eu gostaria de saber a receita. E aí eu te passo a receita. Eu te tenho o código-fonte aberto. Você sabe como eu fiz, você sabe quais ingredientes eu fiz, você sabe quais foram os métodos que por mim foram implementados para desenvolver aquele bolo. E o detalhe interessante, você pode modificar a minha receita. Olha que bacana. O Linux ele tem essa, digamos que essa grande qualidade que você pode modificar o sistema operacional. Você pode estudar o sistema operacional. Você pode redistribuir o sistema operacional. Você pode fazer com que ele possa melhorar e seja adaptado às suas necessidades. Você pode utilizar para qualquer propósito, para quaisquer fins. Por quê, professor? Porque ele segue o que a gente conhece como licenças da GPL. Professor, o que é que significa esse GPL? Ó? GPL é a sigla, é o acrônimo para General Public License. Anote isso aí no seu caderno. General Public License ou licença pública geral.
começando da liberdade de número 0, que diz o seguinte, diz que eu posso usar o programa para quaisquer fins, com qualquer finalidade, com qualquer intuito. O professor poderia comer o bolo? Poderia. Poderia colocar um pedaço de bolo para o cachorro? Poderia. Poderia jogar o bolo fora? Poderia. Poderia guardar o bolo para que eu pudesse comer depois? Poderia. Fazendo essa analogia com comida, porque de comida ninguém esquece. Então, a liberdade de número 0, que é a primeira liberdade, diz que eu posso utilizar o programa com qualquer finalidade, com qualquer intuito. Beleza, professor. Sigamos aqui, ó. Liberdade de número 1. Diz que eu posso estudar o programa, e ao estudá-lo eu posso adaptá-lo às minhas necessidades. O que isto aqui está dizendo, professor, para mim? Imagina o seguinte, imagina que eu utilizei leite para fazer o bolo, obviamente, eu utilizei leite, e você é intolerante à lactose. Você não se dá bem com leitinho, você é intolerante à lactose. O que acontece, professor? Eu posso saber que foi usado o leite e posso utilizar um leitinho especial? Pode. Você pode usar o leitinho que você quiser, que não te faça mal, desde que não faça mal. Deus abençoe. Aí vamos lá. Liberdade número 2, professor. Eu posso redistribuir cópias. Eu posso redistribuir cópias. Eu posso compartilhar o pedaço do bolo com meu amigo, posso compartilhar com o meu primo, posso compartilhar com minha mãe, posso compartilhar com os meus irmãos, posso compartilhar com o meu cachorro, com o meu periquito, com o meu papagaio, pode compartilhar com quem você quiser. E por fim, a liberdade de número 3, que permite com que o usuário ele possa melhorar o programa, e ao melhorar o programa, ele possa disponibilizar essas melhorias, ele possa disponibilizar as melhorias ao público. Beleza? Então vamos lá. Comi o bolo, gostei, mas eu disse, poxa, esse bolo poderia ser melhor. Vou acrescer ele ali um chocolate por cima. Vou acrescer ali pedaços de morango. Vou acrescer ali chantilly. Vou acrescer ali um creme de tapioca. Então eu posso fazer o quê? Melhorar o bolo. E depois de melhorar, tá aí, ó. Aquele era bom, mas esse é melhor. Prove. Justamente essa é a ideia do Linux. Vamos lá. Dentro do Linux, também existe o que a gente conhece como distribuições. Existe o que a gente conhece como as distribuições, professor. Essas distribuições também podem ser chamadas de distros. Essas distribuições, elas podem ser chamadas de distros. Essas distribuições, elas podem ser distribuições livres, beleza? Elas podem ser distribuições livres, mas elas também podem ser distribuições corporativas. Beleza? Tranquilo? Professor, software livre, necessariamente ele vai ser gratuito? Não necessariamente. Não é necessariamente que um software livre precisa ser gratuito. Da mesma forma que um software proprietário não necessariamente ele precisa ser pago. Então, beleza. Essas distribuições podem ser livres e corporativas. As distribuições livres, ó, eu tenho o modo live, certo? E eu tenho o modo convencional. Cara, isso aí tá muito bonitinho dentro do seu materialzinho, tá? Está todo bonitinho aí no seu material mais mastigado impossível. Essa distribuição livre, ela tem uma peculiaridade. Qual é, professor, a peculiaridade? É que esta... Vou botar aqui não, vou botar aqui para não atrapalhar o esquema. Essa, por sua vez, ela é sem fins lucrativos. No have fins lucrativos. Aqui é gratuito. Aqui é 0,800. Faz-me rir. Beleza? É sem eu pagar para ter, que eu tenho por amor. Já na corporativa, na ideia do corporativismo, existe uma venda. A venda, há de existir,
ao suporte. É como se fosse uma espécie de venda casada. Se eu estou vendendo o suporte, obviamente, qualquer problema que der no sistema operacional é responsabilidade da empresa, então eu estou vendendo o sistema operacional. Não tem para onde correr. Beleza? Essas distribuições livres, eu posso aqui dizer como é que funciona esse modo live e esse modo convencional. Professor, vamos lá entender isto aqui, ó. Quando eu vou instalar um sistema operacional, né, dessa classe de distribuições livres, por exemplo, vou citar para você aqui, ó, Ubuntu. Podia colocar aqui Ubuntu, que é a mais famosa, a mais conhecida, sem nenhum problema. Então vamos lá. Quando você vai instalar o sistema operacional Ubuntu, ele te dá duas opções. Ele vai te dar aqui duas opções. Uma delas, instalar o Ubuntu, e a outra, experimentar o Ubuntu. Beleza? Quando eu clico em instalar, eu vou estar aqui no modo convencional. Quando eu clico em experimentar, eu vou estar dentro do modo live. Ih, professor, entendi não. Então, vamos lá. O modo live significa dizer que o sistema operacional estará rodando na própria mídia. Na própria mídia. O sistema operacional estará sendo rodado na própria mídia. Professor, como assim na própria mídia? Se for um CD, ele vai estar rodando através de um CD. Se for um pendrive, ele vai estar rodando através de um pendrive. Se for um HD externo, ele vai estar rodando através de um HD externo. Professor, então para que eu uso esse modo live? Muitas das vezes, quando existe a corrupção de um sistema operacional e você quer reaver os arquivos, você quer salvar os arquivos, existe a maneira de você experimentar, ou seja, entrar nesse modo live. A partir do momento que você entra nesse modo live, você tem como entrar dentro do seu HD, ou seja, dentro dos seus arquivos, e aí poder fazer uma cópia de segurança backupando-os. Já no convencional, eu tenho o quê? Que eu vou simplesmente instalar de forma definitiva o sistema operacional no próprio HD do dispositivo. Em um deles, eu vou estar rodando com o sistema operacional na mídia e no outro eu vou estar instalando definitivamente o sistema operacional dentro do HD. Beleza? Show de bola? Então as distribuições podem ser livres ou corporativas. Nas corporativas aqui, professor, exemplifica, a gente pode colocar aqui, ó, o Mandriva, a gente pode colocar aqui, ó, o OpenSUSE, tá? Como sendo exemplos de sistemas ou de distribuições Linux. Professor, o que é distribuição? É uma versão. É uma versão. Distribuição é uma versão. Beleza. Sigamos. Aí a gente tem de entender o seguinte, ó. A gente, basicamente, tem uma estrutura do Linux. O Linux, ele segue uma estrutura de diretórios. Professor, o que é um diretório? A grosso modo, filho, diretório é uma pasta. A grosso modo, diretório é uma pasta. Então, o Linux segue uma estrutura de árvore de diretório. Estou bem devagar aqui, compassado, porque eu sei que é um assunto um tanto quanto complexo, mas a gente tem que, vamos entender tudo. Então, toda estrutura de árvore, toda árvore começa com uma semente. Não, meu aluno, começa com uma raiz, imaginando a árvore já robusta, imaginando já a árvore montada, imaginando a árvore ali, abanando. Pessoal, abanando ficou meio estranho. Mas imagina isso. Ele segue uma estrutura e eu tenho o diretório raiz. Olha aqui, filho, ó. Eu tenho o diretório raiz, que é o principal, que é simplesmente a barra, ó. Que é simplesmente a barra. Então, ó, essa barrazinha você vai formar a palavra Linux, para não confundir. E a contrabarra, ó, o bizu, ó. Contrabarra você vai formar um W de Windows. Beleza? Para não confundir barra normal, diretório raiz do Linux. Contra barra, diretóriozinho C, 2 pontos, contra barra do Windows. Então aqui eu elenquei as principais pastas, os principais diretórios que eu tenho dentro do sistema operacional Linux que você precisa saber, sem sombra de dúvidas, para gabaritar toda e qualquer prova de concurso público. Vamos lá. Primeiro começando com o barra home. Nesse caso, dentro do barra home, eu terei o que ele, professor? Ó, eu terei os arquivos de usuários. Ó.
os arquivos dos usuários tidos como comuns. Por quê, professor? O usuário, ele pode ser o usuário limitado, usuário limitado ou comum, e ele pode ser um root, que é um ADM, certo? Um chamado superusuário, que tem complexo de Deus, digamos assim. Beleza? Show de bola. Aí o que a gente tem aí, professor? Ó, esse carinha, esse usuário comumzinho, ele bota as pastazinhas dele lá no /home, os arquivos dele. Já o poderoso chefão com o complexo de Deus, ele guarda no /root, que é uma pasta exclusiva para o usuário root. Então imagina o seguinte, imagina que você trabalha em uma empresa de venda, imagina que você é vendedor de qualquer coisa. Aí, então você trabalha no supermercado. Dentro do setor de vendas existe um armário para guardar as coisas dos funcionários comuns e existe um armário só para o chefão, para o gerente, para o bichãozãozão. É basicamente isso aqui. O /home é para o arquivo de usuários comuns e o /root é uma pasta para o todo-poderoso. Beleza. Cuidado para não confundir /root com /boot. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mesma coisa é um caminhão cheio de japonês comendo caranguejo. Aí é tudo a mesma coisa. Beleza? Quando eu falo em boot, eu já lembro automaticamente, eu já me remeto automaticamente ao que eu entendo de inicialização do sistema operacional. Falei em boot, falo em inicialização do sistema operacional. Então, dentro dessa pasta, lembrando, me remetendo a isso, eu tenho que os arquivos de inicialização do sistema operacional estarão contidos dentro do /boot. Aí seguindo, ó, eu tenho o /bin. Bin, você já lembra de binários, os executáveis e os comandos. Aqueles comandos que a gente ainda vai ver. PS, o mkd, aqueles comandozinhos rm, mkd. Então, esses comandos ficam aqui dentro do /bin, os arquivos binários ou executáveis e alguns dos comandos do sistema operacional Linux. Beleza. Esse /lib vem da ideia de library. Não sei falar essa porra, não. É de bibliotecas. Library alguma coisa. É biblioteca em inglês. Depois procura no Google. Ou então pergunta lá no Post Piranga. Então, basicamente, eu tenho que lib vem de bibliotecas. Então, /lib ou lib vem de bibliotecas. Dev aqui vem de quê, professor? Devices. Olha, agora esse aqui eu testei. Devices. Quando você vai conectar a caixinha Bluetooth, o que acontece? Devices, connect, Bluetooth, né? Ou seja, os dispositivos Bluetooth foram conectados. Devices, connect, Bluetooth. Ou seja, devices são os dispositivos de hardware ali da minha máquina. Os dispositivos ou arquivos de dispositivos se enquadram dentro deste /dev. Beleza, professor. /etc muito importante, pois aqui estão as configurações do sistema. /tmp, que também pode ser chamado de /temp. Aqui eu terei os arquivos temporários. E /usr é onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional Linux. Tranquilo? Show de bola! Para a gente fechar essa primeira parte de Linux, é importante falar na ideia de gerenciador de arquivos, certo? O Windows tem o seu gerenciador de arquivos, bacana, Windows Explorer, porém, entretanto, contudo, todavia, eu tenho que o Linux também tem o seu gerenciador de arquivos. Nós vamos ter aqui como exemplo, for example, o Conqueror, o Nautilus e o Dolphin, famoso Dolphin. Professor, nunca ouvi falar. Você está ouvindo agora, Portúlio Queiroz, beleza? Então, Conqueror, Nautilus e Dolphin. Qual o mais famoso deles aí, ó? É o Conqueror. Professor, respondendo uma questão, filosofando. Professor, respondendo uma questão lá no meu dia a dia, na minha labuta, na minha batalha, eu vi o seguinte: o Conqueror é um navegador. Aí eu fiquei, poxa, mas o Túlio disse que o Conqueror é o gerenciador de arquivos. Mas olha o seguinte, além da interface KDE que ele tem aqui, ó, ele possui o modo de navegador. Então ele também pode ser utilizado para navegar. Como é, professor? Ele pode ser utilizado para navegar. Então, eu posso utilizar o Conqueror, além de ser um gerenciador de arquivos, ele pode ser utilizado para que eu possa navegar na internet como um web browser, porque ele possui o modo de navegador.
Tranquilo? Show de bola. Agora, meu bebê, vamos dar prosseguimento ao assunto de sistemas operacionais Linux, cara, que é um negócio que complicado, né, mano? Eu te entendo, cara. Eu te entendo devido à complexitude do assunto, né? Não é algo tão comum, não é algo tão rotineiro de você estar utilizando no cotidiano, mas, meu filho, não tem como fugir, não. Sinto muito te informar, não tem como tu fugir deste assunto de forma nenhuma. Então vou tentar aqui fazer com que você entenda de uma maneira mais direta, mais sucinta possível, para que você venha a estar apto e acertar toda e qualquer questão sobre o sistema operacional Linux. Vamos lá, com o tio Túlio hoje nós vamos dar início. Primeiro de tudo, nós vamos falar do terminal. Professor, vamos lá, o que é terminal? Você já sabe que eu posso operar tanto na ideia do modo Shell, que é a tela preta, como eu posso operar na ideia do modo GUI, Graphic User Interface, ou interface gráfica do usuário. Eu posso operar dentro dessas duas modalidades. Quando eu trabalho na modalidade do terminal ou do console, que é isso, professor? Terminal ou console? Terminal ou console é a ideia que eu tenho da famosa tela preta. Basicamente aquela tela preta que lá no Windows a gente chama de quê, professor? Lá no Windows, aquela telazinha preta a gente chama de CMD, certo? Aquela telazinha preta lá no Windows a gente chama de CMD ou prompt de comandos. Aqui no Linux a gente vai chamar de terminal ou de console, beleza? Então basicamente é uma tela preta, é uma telazinha preta. Que ironia, eu estou escrevendo de azul, onde os usuários eles irão inserir os comandos, alguns comandos, certo? Na ideia de command line, olha aí, ó, na ideia de command line, ou linhas de comando, ou linhas de comandos, beleza? Então, o usuário vai fazer esta inserção de command line ou de linhas de comandos. Beleza, show de bola. Vamos lá, professor. Um ponto que eu quero salientar contigo, tá? Um ponto que eu quero salientar contigo é em relação a dois símbolos que podem ser utilizados dentro desse terminal para identificar dois tipos de usuários, tá? Isso é importante. Esses dois símbolos podem ser utilizados para identificar esses dois tipos de usuários e é de suma importância que você saiba que é o símbolo do cifrão e o símbolo do jogo da velha ou hashtag, beleza? O carinha que está aqui, o carinha que mora logo aqui, que é o cifrão, e esse carinha que mora logo ali, que é o jogo da velha, para alguns a gente chama de jogo da velha, cerquilha, para os músicos chama de sustenido. Então tem vários nomes aí, tá? Jogo da velha, cerquilha, hashtag para os blogueiros. Então esses dois símbolos eles são muito importantes. Esse símbolo cifrão ele vai identificar o usuário comum. Usuário comum. E esse jogo da velha ele vai indicar o root, o super usuário, o super usuário. O ADM, o administrador, o fodão, o que manda na porra toda, beleza? Então eu posso ter o usuário comum sendo representado pela figura do cifrão e posso ter o root sendo representado pelo hashtag ou jogo da velha, beleza? Então vamos lá. Os atalhos, professor, podem existir atalhos dentro do comando, professor? Pode, filho, podem existir. Aqui eu trouxe alguns. Nós vamos treinar pesado naquela ideia de quem pode mais, pode menos. Então eu vou te munir com o máximo de informações possível. Professor, se eu pressionar a tecla Tab, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai completar o comando, beleza? Pressionei Tab lá. Estou lá acessando na ideia de command line. Pressionei Tab, ele completa o comando. Pressionei Ctrl C. Aí, cuidado. Cuidado. Vou até grifar aqui, ó. Vou até grifar. Um bocado de vez. Para que tu tome cuidado, filho. Por quê? Ctrl C, você já aprendeu
Antes mesmo de aprender a respirar, você aprendeu o Ctrl C. Só que o Ctrl C, onde você aprendeu, ele usava para copiar. Aqui é diferente. O Ctrl C, ele vai ser utilizado para interromper a execução. Beleza? Ctrl Z, joga a execução para segundo plano. Tranquilo? Guarda aquela ideia, é o seguinte, né? A gente já exemplificou para você dizendo o quê? Que o Linux ele era multitarefa, então ele pode ter várias tarefas operando em primeiro ou em segundo plano. Eu falei também para você que o Linux ele é preemptivo, ou seja, ele permite com que eu finalize um processo em detrimento de outro. Mas vamos seguindo. O Ctrl L vem da ideia, já lembra de limpeza, quando eu estou ali com a tela muito bagunçada, muitos comandos sendo executados, alguns comandos dando timeout, tempo esgotado, tudo bonitinho, eu quero limpar, quero começar do zero ali, eu dou um Ctrl L, seria legal se na vida tivesse um Ctrl L de vez em quando. Ctrl A e Ctrl E, respectivamente, vai para o início e para o fim da linha. Agora aqui, ó, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V, lá dentro do Microsoft Word, ele tem função de acionar o pincel de formatação. Aqui é diferente. Ele vai copiar e ele vai colar. Então é importante que você aprenda o atalho de acordo com a suíte, de acordo com o programa, de acordo com o sistema operacional que você está utilizando. Tranquilo? Então vamos falar agora sobre dois carinhas very important. Muito importantes para a tua prova, que é o shell e o kernel. O que esses elementos eles realizam, o que eles fazem, como vivem, do que se alimentam, como se reproduzem esses seres. Hoje no Globo Repórter dessa noite. Presta atenção, quando a gente fala do shell, o shell nada mais é do que o interpretador de comando. Interpretador de comando. Imagina que você vai para um país que não fala a língua portuguesa. Pense aí num país agora que você quer aí, quando você passar no concurso. Imagina aí, vai. Imagina comigo. Qual o primeiro país que veio à sua mente? Eu quero muito conhecer Madrid. Quero muito conhecer a Inglaterra também, para conhecer o pai Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Estou muito feliz, muito contente. Então vamos imaginar que eu vá para a Inglaterra, certo? Vou lá para a terra da rainha. Eu não falo inglês de jeito nenhum. Meu inglês é de Sobral, ou seja, eu não falo inglês de jeito nenhum. I'm not speak porra nenhuma. Então eu preciso de quem? Eu preciso levar um tradutor. Para quando eu disser assim, ó, quero um café, o cara. Coffee. Eu quero ir ali, aí diz ali. Então eu preciso de alguém para interpretar aquilo que eu estou dizendo para quem está lá e vice-versa. Então o shell ele vai interpretar os comandos que o usuário inserir. Beleza? Então ele vai interpretar os comandos que são inseridos onde? Aqui, ó, no terminal, no console. Esse tem esta função de tradutor, certo? Interpretador. Vamos pôr aqui, ó, tradutor, para ficar mais fácil. Tranquilo, show de bola. E o shell, por sua vez, professor? O shell, ele é nada mais, nada menos que o núcleo do sistema operacional. Ainda mais, o centro do sistema operacional. Ainda mais, se a banca quiser ser chata com você, o cerne do sistema operacional. Por ele ser o núcleo, o centro, o cerne, eu tenho de entender o seguinte, ó. Eu tenho de entender o que, professor? Que ele tem função de gerenciador. Ele tem função de gerenciador, de gerência. Então ele gerencia o que, professor? Vamos aqui organizar, cara. Organização é tudo, né? Você às vezes não precisa ter a letra linda, você precisa ser organizado. Seu caderno muitas das vezes parece uma caderneta de uma venda de um comércio, cara. Né? Desorganizado, quando você vai procurar informação você nem encontra. Então organiza essa bagunça, passa limpa a partir de agora. Então vamos lá. Ele vai gerenciar 3 coisas, ó. Ele vai gerenciar a memória,
ele gerencia a memória. Ele gerencia o que, professor? Ele gerencia os processos e ele vai também gerenciar os dispositivos de hardware, certo? Então ele tem essas funcionalidades, beleza? Então ele gerencia a memória, ele gerencia os processos e ele gerencia os dispositivos de hardware. Então o kernel é muito importante. Então vem cá comigo, ó. Chega agora um momento que eu diria especial. Por quê? Especial entre aspas, né? Que nem diz o doido. Porque é um tópico um pouco chatinho. Ele é muito discriminado pelo concurseiro, que são os comandos, certo? Nós vamos ter ainda uma aula sobre os sistemas operacionais Linux, do qual a gente vai ver outros comandos além destes, e eu vou ainda falar de outros. Vamos falar desses, de outros e de mais outros. Então você vai ver comando para caramba. Então não tem como fugir disso aqui. Aqui eu exemplifiquei alguns para vocês que são comuns, tá? Alguns deles aqui que podem vir a ser cobrados dentro da tua prova e que não tem como fugir disso. E aí a gente fecha o bloco de hoje falando sobre privilégios, falando sobre permissões, tranquilo? Mas vamos por partes, igual nosso amigo Jack, o estripador. Vamos lá. Quando a gente fala de comandos Linux, vamos aqui, ó. Se eu quero sair de algum canto, se eu quero sair ali, ó, eu uso o comando exit. Você lembra do banheiro? O banheiro tem lá, né? Ou de algum estabelecimento tem saída / exit. Exit significa sair em inglês. Eu estou aprendendo inglês para ir conhecer o Cristiano Ronaldo na Inglaterra. Estádio do Old Trafford. Bichão. Eu não sei, é o Trafford. Né? PSWD e PWD são dois comandinhos que, vou botar até de azul aqui, ó. E até o PS mesmo. São três comandinhos bem parecidos, só que totalmente diferentes. E que a banca vai tentar a todo custo, fazer com que você se confunda. Beleza? Fazer com que você se confunda. O PSWD, ele altera assim. Você lembra de password? Não sei se você lembra do Super Nintendo, lá antigamente. Você ia jogar os campeonatos do Super Nintendo lá, no Superstar Deluxe, que era um futebolzinho muito massa que tinha. E para você voltar onde você estava no campeonato, não tinha esse lance de memory card. Não tinha, cara. Não tinha memória interna. Os videogames não tinham nem memória, era uma vaga lembrança. E aí você tinha a possibilidade de, através do password, acessar o joguinho. Que legal, né, cara? Nostalgia. O PWD, em contrapartida, ele mostra o caminho. Ele mostra em qual diretório, a banca sempre gosta de colocar isso, ó, em qual diretório o usuário está, o diretório atual do usuário. Diretório atual do usuário. Show de peteca. IPS mostra os processos. Então você percebe que são nomes parecidos, só que com funções totalmente diferenciadas. Man mostra o manual. Man, você lembra de manual. Ele vai exibir as opções de comando. Man vai exibir as opções de comando. Cat, quando lembra de cat, você lembra de... Exatamente, de concatenar. Mente suja que sua, né? Cat, você lembra ali de concatenar. Então ele vai exibir o conteúdo de um arquivo. Ele vai exibir o conteúdo de um arquivo. Beleza, professor, CD. CD, ele serve para navegar em diretórios. Ele pode ser utilizado para entrar quanto para sair. Aconteceu um fato uma vez interessante, isso é verídico. Eu estava no meu estágio, eu estagiava numa empresa que cuida das instituições, chamada de CRED 12, a 12ª CRED, e nós estávamos configurando o servidor e o nosso orientador disse assim, ó, ei, mano, que era um amigo meu, ei, Edilson, coloca CD aí, mano. Aí o cara pegou, abriu o drive e botou um CD, mas ele disse, bota CD, era o comando. E aí ficou todo mundo rindo. Que piada ruim. Acontece, todo professor de informática sabe contar piada ruim e se torna engraçada porque é ruim. CP e MV. CP serve para copiar,
MV serve para mover. RM vem da ideia de remove, remover. RM dir, ele remove diretórios. E o MKD, você lembra de Mortal Kombat? Você jogava Mortal Kombat, já começava a pressionar o Azinho aqui no Super Nintendo? Lembra? Com Liu Kang? Então, MKD, Mortal Kombat, cria diretórios. Legal. LS, nós vamos ainda, num outro bloco, falar sobre as variantes. Por isso eu falar de variante não, por favor. As variantes do LS. Vamos falar de todas as variações do LS, que é muito importante. O LS, a grosso modo, ele serve para listar arquivos. Chmod altera privilégio, nós vamos falar deles ali. E o shall altera dono. Tranquilo. Nós vamos falar agora sobre a ideia de permissões, tá bom? Nós vamos falar agora da ideia de permissões, tranquilo? Show de bola? Então vamos falar agora sobre permissões, que é algo realmente imprescindível para a tua prova de concurso público. Então presta atenção aqui, ó. Quando a gente fala das permissões, você vai lembrar basicamente daquele comando a qual a gente falou já hoje, que é o comando chmod. Esse cara, ele vai ser utilizado para alterar privilégios, para que eu possa estar alterando essas tais permissões. Beleza? E aí eu tenho de lembrar de quais grupos eu tenho. Como assim, professor, de quais grupos eu tenho? Imagina que você saiu para tomar umas, tomou uns 2 litros de Romutila, 3 litros de Campari, 4 litros de vodka, 3 litros de cachaça, 5 cerveja, 7 Budweiser, 4 Heineken, 3 Stella. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai chamar o Hugo. Professor, você vai chamar o Hugo, que são os 3 grupos aqui, ó. Você vai chamar o tal Hugo. Tranquilo? Então, aqui eu tenho os meus grupos, ó. Quais são os grupos, professor? Esse U vem de user, tá? Que é o grupo usuário. Esse G vem de group, que é o grupo. E esse O vem de others, certo? Que são os outros, o grupo outros. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? User é o grupo usuário. Legal, professor. Group é o grupo. Tem um grupo, nome de grupo. E others são o grupo chamado de outros. Show de bola. Então vamos cá. E aí, basicamente, a gente tem aqui, ó, as permissões, certo? Basicamente, a gente tem as permissões. E aí tu vai ter de lembrar de 3 letrinhas, ó. A letra R, tá bom? A letra W e a letra X, além do hífen sozinho. O que essas letras elas têm, professor? Para que elas existem? Ó? Vamos lá. Esse R vem da ideia de read, ou seja, aqui, nesse caso, eu tenho a permissão de leitura. Tranquilo? Eu tenho aqui a permissão de leitura. Esse W aqui, ó, vem da ideia de write, que é o que, professor? É a ideia que eu tenho de escrita ou de gravação. É a ideia que eu tenho de escrita ou de gravação. E esse X vem de quê? Ó? Esse X vem de executable. Que é isso, professor? É a ideia da execução. Tranquilo? E esse hífen? Esse hífen vou até colocar em vermelho. Quer dizer o quê? Ó? No have permissions. Não há permissões. Não há permissões. Tranquilo? Então, como é, professor, que uma questão ela vai vir? Vamos lá. Ela vai dizer o seguinte, ó. O grupo dono tem permissão total. O grupo tem permissão de leitura e o grupo outro não tem nada. Um exemplo. O que eu estou dizendo aqui? Vamos lá. Ele diz que o grupo dono, aqui tem o grupo chamado de grupo. E aqui tem um grupo outros, então aqui é um detalhe importante, ó. O grupo dono é o grupo do usuário, pode ser chamado de grupo dono, certo? Guarda essa informação. A questão me trouxe uma questão qualquer hipotética, diz que ele tem permissão total. Então ele tem R, ele tem W e ele tem X. Legal. Ele diz que o grupo tem apenas a permissão de leitura, então vai ter hífen. Significa que ele não tem permissão de escrita e significa que ele não tem permissão de execução. E aí ele diz que o grupo outro não tem permissão nenhuma. Então são 3 hífens. Então quer dizer que se houver a letra, há a permissão.
Se não houver a letra, houver o hífen, não há a permissão. Beleza? Outro exemplo, professor. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que o grupo usuário, dono, tem todas as permissões. Tem o quê? RWX. Ele diz que os demais grupos têm a permissão de leitura e execução. Quando ele diz os demais grupos, ele está falando dos outros dois. Então vai ser assim, filho, ó. Simples. Tem a letra, tem a permissão. Não tem a letra, não tem a permissão. Nó na tripa, não tem doutor no mundo que escapa. Beleza, meu querido? Por hoje é só. A gente passa a régua, fecha a conta. Espero eu, do fundo de minha alma, que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe, quer aprender sem soço, vem pro Método Cavernoso. Pau na máquina, faca na caveira. Cuida que tá medinha, banda de instalação errada. Até a próxima. Valeu!